Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Este é o Oficina Darwin. Fala galerinha da escola Alberto Nepomuceno, sua extensão Estrela Azul. Sou eu aqui, o professor Mike. Desculpa a demora para postar esse vídeo, mas hoje finalmente vou postar ele. Hoje é uma segunda-feira, beleza? Então vamos começar aí falando sobre a introdução à química. Eu vou dividir esse trabalho, essa apresentação em três partes, tá ok? Em três videozinhos, até porque senão vai ficar muito pesado. Justamente por isso é que ficou meio demorado para mim postar esse vídeo, tá ok? Mas aproveite já que você está aí assistindo esse vídeo, curta, compartilha esse vídeo com seus colegas de sala de aula, beleza, nono ano? E aí, Gabriel, aproveita que você tem internet em casa, então compartilhe com os colegas esses vídeos, porque daqui para frente a gente vai fazer vários vídeos desses aqui para estar ajudando vocês aí a estudar um pouquinho mais para a prova e também para passar de ano, beleza? Então, vamos lá. Resumo para avaliação do nono ano da escola Estrela Azul, primeiro bimestre, ok? Se você que está assistindo esse vídeo não é da escola Estrela Azul e não é do nono ano, lá da escola Estrela Azul, talvez você veja nesse vídeo o conteúdo que está caindo sim aí na sua sala de aula, que o seu professor está passando para você. Então aproveite, assista também e dê um like, curta, compartilhe, assine o sininho, se inscreva também, beleza? Então vamos lá. O que iremos aprender com essa videoaula de hoje? Quais são as propriedades gerais e as propriedades específicas da matéria? Quais são os modelos propostos ao longo da história para explicar as propriedades do átomo e dos elementos químicos? Certo? Quais são os estados físicos da matéria e por quais mudanças ela pode passar? Qual a diferença entre o elemento químico, os elementos químicos, aliás? Qual é a diferença? Eles têm diferenças? Vamos ver isso logo mais à frente. Vamos lá, então. Como início para iniciar essa videoaula, temos que dizer o que é matéria. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que possui volume e massa, tá? A matéria forma as estrelas, a matéria forma os planetas, forma o corpo dos seres vivos, a matéria forma tudo, tá? Então, tudo aqui na face do planeta, na face do universo, é feito de matéria. Então, é por isso que a química estuda a matéria propriamente dita, porque ela forma tudo, tá ok? Então, a definição de matéria para a nossa provinha, ou até mesmo para a provinha de vocês aí da escola de vocês, é matéria é tudo que possui massa e volume, tudo que tem um peso e ocupa um lugar no espaço, tá ok? Ok, mas o que é massa e o que é volume? Volume, massa e volume nada mais são do que exemplos de propriedades gerais da matéria, ok? Que é o que a gente vai entrar agora. Propriedades gerais da matéria. O que é? São propriedades que todos os corpos possuem e podem ser iguais em materiais diferentes. Então, eu tenho materiais, eu tenho substâncias diferentes. Independente disso, essas propriedades, essas características, elas vão ser, como pode ser, elas não são exatamente iguais, mas elas vão existir nessas substâncias diferentes, nessas matérias diferentes, ok? Então, elas vão existir nelas. Quais são elas? Massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Temos todas essas seis propriedades gerais da matéria, porém existem mais outras, ok? Aqui eu estou trazendo um básico, até porque nono ano é apenas a introdução à química. A química que vocês vão ver de verdade é lá no ensino médio, lá na faculdade, tá ok? Vamos seguir em frente. Então aqui eu explico exatamente o que significa, ou qual é a função, qual é a importância dessas propriedades gerais da matéria, tá ok? Como a gente vai identificar elas lá na provinha ou até mesmo no ambiente em que vivemos. Começando por massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, aquele corpo, o seu corpo, por exemplo, um grampeador, ele tem uma massa, ele tem um peso, ele ocupa esse espaço aqui com determinada quantidade de massa, certo? Então, se você botar ele lá na balança, ele vai pesar um tanto. Agora, se eu botar esse saquinho aqui, ele também tem massa. Só que lá na balança ele vai pesar um pouquinho menos, correto? Então, esse cara tem menos massa do que esse, embora ele seja praticamente do mesmo tamanho. Ok? Então, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Volume. Volume refere-se ao espaço ocupado por um corpo. Voltando novamente aqui. Esse saquinho, ele ocupa um espaço aqui na minha frente. Ele está ocupando um espaço aqui na minha frente, tá ok? Então esse saquinho ele tem um volume. Se eu
botar a mão dentro dele, ele vai estar aumentando o espaço dele, vai estar aumentando o volume dele, tá vendo? Lá dentro tem um volume agora bem maior, certo? Então, por exemplo, esse potinho aqui, ele já tem um volume maior, ele ocupa um espaço maior. Então, se refere-se ao espaço ocupado por qualquer tipo de corpo. Olha só, uma laranja. Uma laranja tem um volume dela, um espaço que ela ocupa, certo? Então, ela está ocupando um espaçozinho lá. Se eu botar ali uma fruteira, ela vai ocupar um espaço lá na fruteira, beleza? Então, volume nada mais é do que o espaço ocupado por ele, por algum corpo. Pode ser chamado também de extensão. Então, se vir a palavra extensão ou vir volume, os dois são sinônimos. Então, qualquer um dos dois vai estar aparecendo para vocês aí como espaço ocupado por um corpo, beleza? Então, impenetrabilidade é a terceira propriedade geral, tá? Da matéria. Quando dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, voltando aí às laranjas, né? Vamos voltar à laranja. Eu tenho duas laranjas, então, ou seja, eu tenho dois corpos, tá? Um corpo de laranja e outro corpo de laranja, corpos separados. Então, vejam que eu estou tentando, eu estou batendo uma nota. Ixi, vai ficar ruim para comer, né? Minha esposa vai me matar, mas tudo bem. Então, é para a ciência, é para o estudo, então vale a pena. Então eu tenho duas laranjas. Se eu empurrar essa laranja contra essa, vocês podem ver que elas não saem do lugar. Elas até amassam um pouquinho, mas não saem do lugar. Ou seja, uma não penetra na outra, uma não transpassa a outra. A não ser que eu tire ela do local e agora sim passa. Mas isso aqui já é outro local, tá? Já é um outro lugar que ela está passando. Se for no mesmo lugar, ela não transpassa. Então, ou seja, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Agora, se eu tirar essa laranja daqui, essa pocã, sei lá, agora ela consegue atravessar, porque esse espaço foi desocupado. O tempo passou, então ele foi desocupado. Então, nada mais é do que impenetrabilidade, a habilidade de não penetrar em outros corpos, tá ok? Uma mosca aqui. Vamos lá, divisibilidade. Divisibilidade é quando a matéria pode ser dividida em partes menores. Isso é bem fácil, bem simples, né? Por exemplo, se você tem, vou pegar aqui, se você tem essa matéria, esse corpo aqui, são clipes, tá? Clipezinhos, ok? Esses clipezinhos, ele tem um tamanho, tem um volume, tem um peso, eu posso fazer o quê? Dividir ele em partes menores. Eu dividi ele agora em duas partes. E eu posso dividir em 3, 4, 5, 10, 1 milhão de partes até chegar ao átomo, tá ok? Quando chegarmos ao átomo, a gente consegue dividir em mais outras três partes, que iremos ver no próximo vídeo. Compressibilidade. Compressibilidade é quando eu consigo, sobre uma força de ação, né? Ou se eu tiver uma ação de força, perdão, eu tenho uma força, por exemplo, uma bolinha de algodão. Esse paninho aqui, tá vendo que ele ocupa um volume? Eu falei para vocês, ele ocupa um volume, certo? Esse volume, eu posso, a partir da compressibilidade, a partir da força, eu consigo fazer o quê? Por exemplo, eu consigo diminuir o volume dele. Então ele diminui o volume. Tá vendo que ele ocupava toda essa área aqui? Toda essa área. Tá vendo? Ele ocupa uma área grande, né? Agora ele vai ocupar uma área menor. Tá só uma bolinha. Tá vendo? Isso é compressibilidade. Ele está sendo comprimido. Porém, se eu tirar essa força, estou fazendo força com os dedos. Se eu cessar essa força, olha só o que eu tenho. Quando ao cessar a força, o volume retorna ao original. Isso é o que? Elasticidade. Tá vendo que esse paninho é um pouco elástico? Então ele voltou ao formato original. Isso é elasticidade, tá ok, pessoal? Mas não existem só propriedades gerais. Gerais que eu falei para vocês é quando todos os tipos de corpos, todos os tipos de matéria, né, possuem essa característica de massa, de volume, penetrabilidade, possuem essas características. Mas, assim como você possui o seu nome, assim como você possui seu nome, seu RG, seu CPF, que só você tem, as matérias também possuem características que são só delas. Esses corpos possuem. E essas são conhecidas como propriedades específicas da matéria, tá ok? As gerais são massa, volume, penetrabilidade, visibilidade, compressibilidade e elasticidade. Já as propriedades específicas são dureza, densidade, ductibilidade, maleabilidade e tenacidade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, ok? Começando por dureza. Dureza é a medida da resistência de uma substância que apresenta ao ser riscada por outra. Como assim? Vamos dar o exemplo do serrote e da madeira. O serrote ele serve para quê? Para cortar madeira. Por quê? Porque o serrote,
o material, o corpo, a substância em que o serrote é produzida é mais dura do que a substância que a madeira é produzida ou a madeira é feita, tá ok? Então, as moléculas do ferro, por exemplo, do serrote são mais duras, ou seja, eu consigo cortar a madeira. Mas a palavra cortar aqui, ela é modificada um pouquinho, na verdade não é cortar, é riscar a outra substância. Então eu consigo riscar com o serrote, com o ferro do serrote ou metal do serrote, que deve ser aço, né, a madeira. Assim como eu pego um diamante, eu consigo cortar um vidro, porque o diamante ele é mais duro que o vidro, certo? Então existe uma escala, chamada uma escala de Mohs. Eu não trouxe aqui para vocês, mas tudo bem. Essa escala de Mohs, ela vai de 1 a 10, sendo que 10 é o mais duro e 1 é o menos duro, ou seja, 1 pode ser cortado, riscado por qualquer outro material dessa escala, tá ok? E o diamante é o mais duro, que não pode ser cortado por nenhum dos outros materiais, inclusive o diamante. Ou seja, o diamante não corta o diamante. E é assim que a gente descobre que se o diamante é realmente um diamante verdadeiro, ok? Então a gente pega uma pedrinha de diamante e risca aquela que a gente acha que é. Se aquela pedrinha que a gente acha que é um diamante não for riscada por outro diamante, então temos certeza de que se tratam de duas pedras de diamante, tá ok? Então isso é dureza. Dureza não é resistência ao impacto, ok? Resistência ao impacto é tenacidade, que a gente vai ver logo mais. Densidade. Densidade é a relação entre massa e volume. Lembra que massa e volume são propriedades gerais da matéria? Ok. Então, a relação entre massa e volume eu tenho uma densidade, uma propriedade específica de algum tipo de material. Por exemplo, o metal que é feito esse grampeador tem uma densidade, tá? O metal que é feito, por exemplo, o que mais? O garfo, por exemplo, tem uma densidade. Então, todos os tipos de metais têm uma densidade específica. O ouro tem uma densidade específica dela. O cobre tem uma densidade específica dela, tá ok? E assim vai. A madeira tem uma densidade específica. Então, todos os materiais têm uma densidade específica de cada uma, beleza? Então, o que seria densidade? Densidade, a gente usa uma formulazinha para descobrir qual é a densidade de cada um daqueles materiais. Densidade é o quê? Massa sobre volume. Ela se altera também conforme a quantidade de massa e conforme a quantidade de volume. Se eu tenho mais volumes e pouca massa, eu tenho uma densidade menor. Se eu tenho muita massa e pouco volume, eu tenho uma densidade maior, tá ok? Ductibilidade. O que é ductibilidade? Ductibilidade é a propriedade que algumas substâncias possuem de poder ser transformadas em fios. Ou seja, o cobre, o ouro, o alumínio, o aço, eles podem ser transformados são metais que podem ser transformados em fios, certo? Então, consigo ter como eu posso falar, essa transformação de metal para um fio metálico. Na verdade, é um fio de energia, por exemplo. Os fios de energia são feitos de quê? De cobre. Então, eles têm essa ductibilidade, eles têm essa propriedade específica. Mas eu tenho outros materiais que eu não consigo transformar em fio. Por exemplo, o diamante, que é feito de carbono. Eu não consigo transformar em fio ainda, certo? Então, ele não é ductível. Então, é uma coisa específica ali daquele material. E cada material desse, por exemplo, tem um nível de ductibilidade. Tem uns que precisam ser misturados com os metais para a gente conseguir essa ductibilidade. Ductilidade, perdão. Maleabilidade. Maleabilidade é parecido com ductibilidade, até porque os metais que são ductíveis, eles são maleáveis. Por quê? Porque eu consigo... O que é maleabilidade? Maleabilidade é a propriedade da matéria que possui o poder de ser transformada em lâminas, em moldes, em qualquer outra coisa. Por exemplo, essa aliança aqui, que vocês estão vendo, minha aliança, certo? É um metal, é o ouro, né, misturado com outros, né, bronze ou latão, ele é misturado, e eu consigo moldar ele em formato de aliança. Eu poderia moldar em formato de anel, de pingente, de brinco, eu poderia moldar em diversas formas que ele deixaria eu fazer isso com ele, tá certo? Então isso é maleabilidade. Ok? E a tenacidade foi o que eu falei, que normalmente a gente confunde com dureza. Tenacidade é a resistência ao choque mecânico, tá? A capacidade de suportar o impacto sofrendo poucas avarias. Então, a borracha, por exemplo. A borracha é muito tenaz, porque você pode bater nela e ela não vai se deformar. Ela vai usar a propriedade dela, de elasticidade, para retornar ao estado original, certo? Que é uma propriedade geral dela também. Mas, por exemplo,
uma barra de ferro, aliás, a borracha, por exemplo, é mais tenaz do que um diamante. O diamante, se você bater com muita força, com a mesma força que você bater ali a borracha, o diamante ele pode ser quebrado, tá? E a borracha vai ficar inteira. Então, isso é tenacidade, é resistência ao choque mecânico. Se aquela substância tem muita resistência ao choque mecânico, então ele é muito tenaz. Se ele tem pouca, ele é pouco tenaz, tá ok? Com isso, terminamos a parte de propriedades específicas. Lembrando, propriedades específicas é dureza, densidade, ductibilidade, 3D aqui, ó, maleabilidade e tenacidade. Já as propriedades gerais da matéria, temos massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade, tá ok? Massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade e elasticidade. Tudo é propriedade geral, tá ok? Aí a gente entra com alguns esclarecimentos para as próximas aulas que a gente vai, né, tá? Para poder entendermos mais ou menos o que eu estou falando. São palavrinhas que eu tenho que explicar o significado para que vocês não fiquem perdidos no conteúdo. Por exemplo, corpos. Corpos eu expliquei lá em propriedades gerais, certo? Que alguns corpos sofrem e tal, né? É uma porção limitada da matéria, como um pedaço de vidro, um pedaço de plástico ou um tronco de madeira. Por exemplo, quando é uma porção da matéria. Matéria vidro, matéria plástico, matéria madeira. Então, é uma porção daquilo. Agora, quando eu pego essa porção de matéria, né, essa porção limitada de matéria, e transformo isso em alguma outra coisa, por exemplo, se eu pego um pedaço de vidro e transformo ele em uma mesa de vidro, ou um copo de vidro, eu tenho um objeto. Objetos são corpos fabricados pelos seres humanos, tá? Para atender alguma necessidade. Não necessariamente seres humanos. A gente sabe hoje que animais, alguns outros animais, sem ser os seres humanos, eles fabricam ferramentas. Então, isso passa a ser um objeto também de utilização desses outros animais. O macaco, por exemplo, ele fabrica algumas ferramentas. Então, o que é substância? Substância é um material com característica bem definida, sem nenhuma mistura com outros materiais. Então, por exemplo, eu tenho um ouro, mercúrio, ferro, zinco, são substâncias, porque eles têm características definidas, têm aquelas propriedades bem definidas, densidade, maleabilidade, ele tem essas características definidas, tá? Dureza, principalmente. Então, eles são considerados substâncias, tá ok? E calor é uma quantidade de energia. Calor a gente resume que é energia, tá ok? Agora, quanto mais calor, mais energia. Quanto menos calor, menos energia. Então, para saber se é calor, ela tem que estar passando de um corpo mais quente ou com mais energia para outro corpo menos energético, tá ok? Aí essa parte de estados físicos da matéria, vamos adentrar em outro vídeo. Então já fica por aí, lá na descrição do vídeo aqui embaixo, tá ok? Aqui embaixo teremos aí o link para o próximo vídeo aula, ou provavelmente ela já vai rodar direto, tá ok? Então, um abraço, um forte abraço. Vamos para a próxima aula. Fica com Deus. Curta, já compartilha esse vídeo, já se inscreve no canal, beleza? E assina o sininho, tá? Clica no sininho lá, ativa o sininho para poder receber mais videoaulas como essa e resumos como esse, tá ok? Lembrando que teremos muito mais outros conteúdos científicos, né, de entretenimento científico para quem gosta, né? E para quem não gosta, a gente vai estar só nas videoaulas mesmo. E teremos também sobre Bushcraft, sobrevivencialismo na selva, beleza? Então, um forte abraço, até mais.